Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 31 minutos deste dia 7 de outubro de 2021. E nós estamos mais uma vez aqui nas plataformas integradas da Igreja Cristã Maranata, aqui a Rádio Manaim, também TV Web Manaim, e os nossos queridos irmãos, amigos que estão também nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e também já pedir aos irmãos, aos amigos que nos ajudem a alcançar mais vidas para anunciar o Evangelho Eterno. A você que está aí no YouTube, vamos compartilhar. Compartilhe o link do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, aí nos seus grupos de WhatsApp. Você pode mandar para aquela pessoa que você também está orando pela vida dela. Você pode também compartilhar na sua timeline ali no seu Facebook. Você copia o link, cola lá também. E muitas pessoas passam pelas nossas redes sociais e acabam clicando ali e vão nos acompanhar aqui nesse pré-culto. Daqui a pouco, às 20 horas, nós teremos também o culto ao vivo. Hoje, culto de oração. Nós vamos louvar, nós vamos glorificar o Senhor, mas também nós vamos depositar no altar do Senhor as nossas petições, as nossas súplicas. Amém? Bom, vamos conversar com o pastor que está aqui conosco, um pastor muito conhecido, né? Está sempre conosco na madrugada, também participa também dos cultos, está sempre conosco, é um pastor também voluntário aqui, né? Na Rádio Manaim, na TV Web Manaim, no satélite, está sempre conosco. Nosso querido pastor Mauro Brito. Pastor, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos, né? Todos aqueles que acompanham a rádio, né? A TV Web, todas as plataformas, né? Sempre gratificante e alegra muito nosso coração estar aqui com os irmãos, né? Amém, alegria toda nossa. E o pré-culto, meus irmãos, o pastor Mauro Brito está conosco aqui. Nós vamos conversar um pouco aqui antes do culto. O pastor vai conversar conosco, daqui um pouquinho também vai falar sobre o culto, o versículo, nós vamos acompanhar. Então o pré-culto é isso, a gente conversa um pouco com o pastor, que no caso vai conduzir o culto da noite. Hoje, no caso, o culto de oração. E mais uma vez, é uma alegria, pastor, recebê-lo aqui. Pastor, é a primeira vez que o senhor vem aqui no pré-culto, né? É, a primeira vez, sim. Primeira vez aqui no pré-culto, mas culto o senhor já fez? No culto, já, algumas vezes, quando era gravado, né? E também na igreja, quando eu estava aqui na igreja de Jardim Camburi 3, com o pastor Luiz Eugênio, a equipe ia ali, né, e gravava junto com a igreja, com um grupo de louvor, toda a igreja presente. A gente já chegou a gravar alguns cultos ali, mas pelo YouTube é a primeira vez. Amém. Nessa nova dinâmica também ao vivo, a primeira vez hoje está aqui conosco nesse pré-culto. Pastor, são quantos anos de ministério, pastor? De ministério desde 2017, 2007, aliás, né? E nós vamos aí para 20 e poucos anos, né? Então, 24 anos. Amém. Então, hoje, como é a primeira vez do senhor aqui, nós vamos adentrar um pouco do começo, né? De quando o senhor veio para a obra, né? O senhor pode ficar à vontade e para falar para nós, né? Porque nós estamos aqui no pré-culto, né? Para mostrar aos irmãos que o pastor, que o pregador da noite, ele é um servo do Senhor, como a você que está nos ouvindo. Ele também é um necessitado como nós, somos todos necessitados, mas é um servo que sempre esteve com a busca, sempre buscando o Senhor, está sempre aos pés do Senhor, né? A gente fala que o pastor, ele está num nível acima, porque acima assim de espiritualidade, ele chegou ali por causa da tua busca, da tua dedicação, da tua entrega, né? No cuidar das ovelhas, né? Da sua santificação, isso é maravilhoso. Pastor, então nós vamos saber como é que começou essa caminhada do senhor na obra do senhor. O senhor nasceu no lar evangélico, o senhor veio de denominação? Pode ficar à vontade, pastor. Não, eu nasci num lar católico, né? Minha família, até hoje, a maior parte da família é católica, né? Meus irmãos também estão ali.
E eu comecei a estudar numa escola de formação de oficiais de marinha mercante. E no último estágio, né, no último ano último ano do curso, né, nós temos 6 meses de embarque. E é a última parte do curso e nós embarcamos para fazer essa viagem. E quando nós embarcamos, nós encontramos um colega de turma que já havia se formado, né? Já era piloto, já era oficial de marinha mercante, e ele já estava frequentando a igreja Cristã Maranata, né? E jovem também, como eu, e inclusive hoje ele divide a bancada comigo, né? Aqui nas madrugadas de sábado, o pastor João Carlos. Maravilha. E naquela época éramos todos jovens ali, né? E eu tirava serviço junto com ele, né? Os serviços de meia-noite às 4, de 4 horas às 8, né? Normalmente, quando a gente tirava serviço de 4 às 8, era o momento que a gente era o nascer do sol e tinha algumas atividades em relação ao posicionamento de navios. E ali ele começou a apresentar de uma maneira muito sutil os louvores da igreja. E aquilo foi me chamando muita atenção. E alguns louvores ele colocava para que eu pudesse, veja só, como evangelista ele é muito importante, né, na obra do Senhor Deus, né? Ele colocava para mim e dizia: Mauro, eu estou precisando de uma ajuda aqui na tradução desse louvor. Ele colocava alguns louvores em inglês e a gente ia traduzindo e vendo a beleza do louvor, né? As letras, a melodia, né? Aquilo ali foi chamando muita atenção, mas eu tinha um coração muito, muito duro, muito firmado ali naquilo que eu achava que era o melhor, né? Que era isso que mesmo que eu tinha que seguir. E então nós chegamos ao nosso destino. Nós fizemos uma viagem de 45 dias, né? Saindo aqui de Vitória e chegando no Japão, né? Foram 45 dias, 1 mês e meio de viagem. E lá nós tivemos algumas experiências, né? Justamente porque eram 3 irmãos, eram 3 servos do Senhor que faziam cultos todos os dias no navio. Todos os dias eles faziam o culto ali. Me convidavam todos os dias e eu dizia que ia e não aparecia nenhum deles durante todo esse percurso. E lá na estadia no Japão, nós tivemos algumas experiências que foram marcantes e trouxeram muita curiosidade de querer conhecer mais, de querer saber mais. E uma coisa que permeava muito a minha mente era: qual o caminho correto, né? Que caminho é que eu devo seguir? E o interessante é que eu lembrava de um versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu não entendia o que isso poderia servir para mim. Muito depois eu vim saber que isso na realidade era uma resposta de Deus, né? Porque Deus, ele tem sempre a resposta certa para nós. E de lá do Japão nós fomos para a China. A China, um porto que nós abastecemos, levamos ferro para o Japão e depois abastecemos de petróleo, né, bruto, na China. E nós estávamos ali no porto de Qingdao, alguns devem conhecer por causa das Olimpíadas. E houve um treinamento, né, de salvamento, né, onde toda a tripulação simula um abandono de navio e nós precisamos sair do navio com coletes salva-vidas ali e toda a movimentação para que nós pudéssemos assim ser salvos de um navio que estivesse pegando fogo ou afundando. E naquele dia, exatamente nesse dia,
Isso foi em outubro, início de outubro de 87. Né? Eu cheguei pro pastor João Carlos, hoje pastor João Carlos, e perguntei para ele, João, vocês já me falaram algumas coisas, mas eu não sei ainda como é que se aceita Jesus. Como é que se faz isso? Aí ele riu e disse, vamos orar por você. Né? E me chamou ali e orou por mim. E a partir dali, né, eu comecei minha caminhada com o Senhor. E o interessante, que realmente é muito gratificante e nós glorificamos muito o nome do Senhor, principalmente por causa desse mês, o tema louvor é realmente maravilhoso, porque foi exatamente através do louvor que eu fui aprendendo a doutrina, que eu fui me aprofundando no conhecimento de Deus, naquilo que é Deus, o que Ele tem para nós, né? O que Ele pode fazer. Então, o louvor, ele traz para nós esse conhecimento profundo e ele fixa e ele aperfeiçoa em nós essa espiritualidade, né? Esse momento espiritual que nós precisamos. Nós vamos falar sobre isso também na palavra de hoje, exatamente nesse sentido. Amém. Mas voltando a esse dia, daquele treinamento, será que aquele treinamento às vezes de perder a vida, treinando, aquilo ali chamou a atenção do senhor para o senhor se despertar para isso, para procurar o irmão? Certamente. Eu não consigo lembrar exatamente agora, mas a experiência que nós vivemos ali no Japão e aquilo que a gente ia conversando sobre a palavra, sobre Deus, isso tudo toca bastante, né? Então, toda aquela movimentação certamente foi salutar para... Deus prepara todas as coisas. Prepara. Né? E que ano que foi isso aí, pastor? O senhor disse? 87. Outubro de 87. Será que foi no dia 7 de outubro de 87? Eu fiz as contas, dá mais ou menos isso. Eu não sei exatamente, eu vou até ficar devendo para os irmãos. Vamos pesquisar melhor para saber se foi esse dia 7 de outubro, mas foi início de outubro, sim. Então, nessa conversão do senhor, o senhor já estava comprometido, o senhor já era casado? Eu estava namorando. Estava namorando, né? Como é que é o nome da esposa? A Cláudia. Esposa Cláudia. Isso. Hoje tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. De 28, 18. É o Daniel e o Danilo, não é isso? Daniel e Danilo. Então, um abraço à irmã Cláudia, o Daniel, o Danilo. E ali, aí o senhor demorou mais um pouco, voltou, e como é que foi assim, começar a ir à igreja? Isso, aí na volta eu liguei para ela, né? Porque ela, apesar de eu não servir ao Senhor, mas ela estava frequentando uma igreja tradicional, evangélica, né? E ela, a mãe dela, estavam em Belém. Porque nessa época eu morava em Belém, né? Eu nasci em Macapá e com 7 anos eu fui com meus pais para Belém e a partir dali eu fiquei morando em Belém o tempo inteiro. Só saí de Belém em 2009. Né? Eu fui para Cuiabá. E aí eu liguei para ela, estava ainda no Rio de Janeiro, e liguei e falei, olha, me converti ao Senhor, né? E agora eu estou nesta igreja Cristã Maranata, dei o endereço para ela e ela estava procurando alguma coisa que fosse mais profunda, né? Para a vida dela, para se dedicar mais ao Senhor, a palavra, o conhecimento, tudo isso. E ela foi com a mãe dela. Né? A mãe dela mora em Macapá, até hoje mora em Macapá, dona Aldenora. Né? E elas foram na igreja e o que tocou também muito no coração delas foi o louvor. Né? E ela falou para a mãe dela, eu achei a minha igreja, achei a igreja que eu vou congregar. Eu não vou sair daqui mais não. Aí a mãe dela virou para ela e disse, eu também não, minha filha. Essa igreja aqui eu vou até o fim. Eu vou ficar aqui até o fim. E está lá a dona Aldenora com 88 anos, né? E está assistindo com certeza. Ali firme na presença do Senhor, né? Uma das servas que
começou a obra ali em Macapá, né? Tinham pouquíssimos irmãos e ela já estava ali, né? Juntamente com os irmãos, começando todas as coisas ali em Macapá. E aí o começar do senhor, a trajetória ali como obreiro, né? Diácono, a ser pastor, foi tudo lá em Macapá, pastor? Na realidade, eu estava morando em Belém. Em Belém, né? né? E toda a minha trajetória começou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Porque como eu estava trabalhando, né, a serviço, e eu ainda precisava cumprir algum tempo ainda na Marinha. No Rio, na Marinha, né? Então, tudo começou na igreja de Vila Isabel, né? Lá na igreja de Vila Isabel começou toda essa caminhada, né? O pastor Beckson estava ali, né, em Vila Isabel. E ali eu fui chamado para o grupo de intercessão, fui chamado para ser obreiro, né? O primeiro momento que eu dirigi o louvor, o primeiro dia que eu fui, estive na porta, foi ali naquela igreja, né? Até pregar também, foi a primeira vez que eu preguei, foi ali. Eu fui batizado no Manaim de Cachoeira de Macacu, né? Foi o senhor que falou que um dia na madrugada que ficou emocionado quando um pastor, alguém pediu para ficar no portão? Não lembro. Não, então não foi o senhor. Não. Eu me lembro de que um pastor comentou aqui na madrugada que ele ficou maravilhado quando ele tinha tanta vontade de trabalhar para o senhor que ele ficou maravilhado quando ele foi, um irmão pediu para ele ficar na porta, no portão. Esse foi o dia mais feliz da vida dele, ele ficar no portão da casa do Senhor, né? Maravilha, né? E ali o senhor, aí o levantamento para diaconato Aí depois eu casei na igreja lá em Belém, só existia a igreja da Timbó, né? Da Avenida Rua Timbó, lá em Belém. Era a única igreja que tinha ali, né? Na época. Nós casamos ali em 1990, naquela igreja. E a partir dali é que eu fui levantado ao diaconato. Passei um bom tempo como diácono, porque eu estava viajando, marinha mercante, fica ser muito difícil realmente cuidar de alguma igreja, né? Estar ali com os irmãos. E nós começamos a orar ao Senhor. Aí o Senhor abria a porta para eu poder trabalhar em terra. Eu não podia sair de qualquer forma, né? Tinha que ser na direção do Senhor. E o Senhor abriu, o Senhor realmente, E antes dele abrir, o Senhor começou a mostrar muitos sinais. Mostrava como seria, o que eu faria e com o que eu trabalharia, né? Depois de sair da marinha mercante. Então, foi tudo direcionado pelo Senhor e aconteceu exatamente como o Senhor mostrou, né? E logo depois, né, eu fui levantado à unção, fui ordenado lá em Belém mesmo, né? E lá em Belém, fiquei tomando conta da igreja do Paá por um bom tempo. Depois também tomamos conta responsável pelas igrejas de Macapá também. E a partir daí foi o momento que nós fomos transferidos pelo trabalho para Cuiabá, né? E passamos 9 anos e meio em Cuiabá, 10 anos praticamente. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Tinha muita coisa para a gente conversar, pastor, mas já vai faltar aqui 10 minutos para o início do culto. Só uma perguntinha ao senhor, depois que o senhor recebeu a bênção do senhor, o senhor começou também a fazer coro também nos navios, quando o senhor viajava a evangelizar, né? Exatamente. A mesma coisa que foi feita, o senhor continua, né? Foi muito interessante, porque nós achávamos que nós íamos ficar os 4 naquele navio, evangelizando, né? E fazendo os cultos naquele navio. E aprove ao Senhor mandar cada um para um navio diferente. Maravilha. Para multiplicar a sua palavra, né? Maravilha. O Senhor sabe todas as coisas, né? Como nós vamos falar sobre isso hoje, eu não vou antecipar tanto, né? Mas nós não podemos entrar na mente de Deus, né? Aquilo que Ele tem para nossas vidas, né? Amém. O senhor já pode dar o versículo aí que a gente vai acompanhar o culto. Quem já viu ali no YouTube é o Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Né? E nós colocamos como tema, né, a essência do louvor a Deus. Né? Quando nós vamos ver Paulo parando para falar sobre esse Deus grandioso,
né? Em tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele viu, ele chega e diz: profundidade das riquezas, da sabedoria, né? Da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E isso é maravilhoso, né? Porque o servo do Senhor, ele aprende a louvar e aprende a essência do que é louvar ao Senhor quando ele entende que Deus é soberano, que Deus, ele não pode ser escrutado, ele não pode ser conhecido, né? Nós não conhecemos, não pode ser sondada a mente de Deus, mas ele tem sempre a resposta certa. E a resposta certa é aquela que nos leva até a eternidade de Deus, independente da situação que nós estejamos vivendo aqui, né? Nós somos levados a isso. O louvor perfeito, o louvor da igreja fiel, ele nasce dessa forma, né? Essa é a essência do louvor, é compreender que Deus é inescrutável, que profundas são as suas riquezas, a sua sabedoria, o seu conhecimento. É maravilhoso. Maravilha. Pastor Mauro Brito, leve um abraço também aos nossos queridos irmãos lá da Igreja Cristã Maranata de Morada de Camburi. Nós queríamos agradecer a presença do senhor aqui no pré-culto. Amém. Nós é que agradecemos, né? E é sempre muito bom estar com os irmãos, principalmente porque viemos de alguns lugares mais distantes, né? E muitos irmãos que até algum tempo não nos viam, né? Não estavam, podem ter essa oportunidade. E um abraço a todos. Não vou citar nomes porque certamente eu vou cometer injustiça com alguns. E não daria tempo também, porque 8 horas começa o culto. Pastor Mauro Brito já vai se dirigir para o estúdio 4 do satélite da TV Web Manaim daqui a pouco, então 20 horas horário de Brasília. O pastor só pode já se dirigindo, que o ponto aqui eles ficam, solta logo, pastor, libera o pastor. Então tá bom, pastor, só pode se dirigindo, a câmera já está fechada de mim aqui, o senhor não precisa se preocupar que não está sendo filmado. Então, um abraço, né, a irmã Cláudia, ao Daniel, ao Danilo, né, a sogra do pastor também, que se decidiu, a nossa irmã Aldenora, um abraço. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, vamos aí continuar meditando, a Bíblia aberta aí em Romanos 11, 33 a 36. Os irmãos vão meditando, porque faltam 7 minutos, agora 6 minutos, 19h54, para o início do culto dessa noite, culto de oração. E nesse momento nós queremos nos despedir dos nossos queridos, amados ouvintes, amigos, irmãos, a todos, com a paz do Senhor Jesus.